Moçada, beleza? E aí pessoal, hoje a gente vai falar do Oeste norte-americano. Se você acompanha a gente no Snap, no Instagram, no blog e no Facebook, você já tem uma vaga ideia do que a gente vai falar. Mas hoje a gente vai dar mais detalhes, né? Será que o Velho Oeste se parece com aqueles desenhos do Pica-Pau, Papaléguas, Chapolin? Será que é aquilo mesmo ou eles estão forçando muita barra ali? Aquilo na verdade é um desenho, né? A vida real é um pouco mais real. Os conceitos de Velho Oeste e Faroeste eles se confundem um pouco. Os filmes norte-americanos eram chamados de westerns, mas como a palavra Far West, né, o oeste longe, alguma coisa do tipo, era muito usada, o brasileiro meio que adotou o faroeste como estilo de mais filme. fácil falar faroeste que Com é certeza. faroeste ou western. Aqui, tem uma pergunta. Explica aí pra moçada esse lance aí de oeste. Os Estados Unidos originalmente começaram a ser colonizados na costa leste. Então o conceito de... A costa leste é o quê? Flórida, Nova York. Como as noções geográficas na época não eram tão aperfeiçoadas quanto hoje, provavelmente a pessoa esqueceu de comprar GPS suficiente para todo mundo, para eles o oeste americano era o que havia depois das montanhas Apalache. Então, gente, eu pesquisei aqui, a Cordilheira dos Apalaches vai da Geórgia até o Canadá, sempre cortando aqui a parte leste dos Estados Unidos. Depois da independência dos Estados Unidos, o caminho para a expansão do país era o oeste, e aí eles encontraram uma outra barreira física, que era o rio Mississippi. Eles não tinham tecnologia que a gente tinha hoje para saber o que tinha depois, e começaram a criar fantasias a respeito do oeste. Para eles o oeste era selvagem, era repleto de índios malvados que deveriam ser combatidos. Foi se criando esse mito de que o oeste era algo... Selvagem! E onde que a road trip do Viagem Bonito se encontra nessa história? A gente pegou muita parte aí do oeste americano. Pouco depois das montanhas da Apalache ainda não era aquele oeste que a gente está acostumado a ver em filme. Era tudo muito... porque era muito verdinho ainda. Acho que a gente começou a sentir isso mais ali no final do Texas, né? Exatamente. O conceito de oeste americano, ele é divergente em alguns aspectos. Tem gente que chama aquele canto esquerdo todo lá de oeste e o centro de Midwest, tem gente que ignora o Midwest, enfim, a gente não quer entrar nesse fator geográfico. A gente vai falar para você o que a gente viu no oeste americano e dar algumas dicas a respeito das estradas, das cidades, de hospedagem e algumas coisas interessantes também. Para começar, as estradas. Dirigindo pelo oeste americano, você vai reparar que as estradas são de certa forma monótonas, ao mesmo tempo que são bonitas e belas paisagens para se tirar fotos. Desertos planos, longos. A gente chegou a pegar a rodovia, por exemplo, na Extraterrestrial Highway, que tinha 24 quilômetros de reta. Depois de terminar uma curva, a gente via no horizonte o final da estrada sumindo. Eram 24 quilômetros aquilo ali, reto, sem nada. Tem isso direto, gente. Então no começo você para tirar umas fotos, acha bonita aquela paisagem deserta, mas chega uma hora, cara, que você tá com sono e o calor também é um fator que incomoda muito porque é o tempo todo batendo sol no carro, não tem sombra de montanha, não tem sombra de árvore, nada. Então assim, o braço esquerdo seu tá dirigindo, passa protetor solar nele aqui nessa parte do pescoço que eu cheguei com a orelha ardendo lá no final. Com a orelha ardendo que tinha gente falando mal de você. Água e comida também são dois recursos que você tem que ter no seu carro, bem estocados, de preferência no isopor. E o principal, gasolina. Você tem que planejar muito bem as suas viagens pelo oeste americano, porque existem trechos que não há nem vida próxima na estrada. Você vê algumas placas do tipo, próximo posto de gasolina 47 milhas daqui. Então se seu carro não tem uma autonomia boa e você ficar no meio do caminho... Se você na reserva também você vai se lascar. Até porque nessas estradas, sinal de celular é fraquíssimo. Então imagina seu carro sem gasolina, sem sinal de celular, e com um carro passando a cada hora, você tendo que ter a sorte desse cara parar para te ajudar. Então, imagina você também no banco do carona, sem nada para fazer, sem internet, ouvindo Coldplay ainda. Só escutei Coldplay uma vez. Não foi só uma vez, nem a pau. Coldplay é maneiro, pô. Se souber apreciar. Coldplay é maneiro quando você tá com dor de cotovelo. Sobre as estradas ainda, pra vocês terem uma noção de quanto elas são bonitas, sempre tem plaquinhas de Scenic View, ou seja,
estradas lindas e maravilhosas que você pode parar em determinados lugares onde estão apontando para tirar foto e tal, e é bem legal. Em alguns desses espaços, né, com vistas bonitas na estrada, tem a rest area, que é o lugar que você para, vai ao banheiro, enche a garrafinha d'água. No oeste, essas áreas para descanso, elas são mais precárias, né? Tem só o banheirinho lá, um lugar para tomar água, não tem geralmente restaurante, nem aquelas maquininhas para você comprar biscoitos. Então, leve tudo no carro, passe no mercado antes e abasteça-se. Tomar muito cuidado para não ser atropelado por uma aranha, tamanho das aranhas que a gente viu lá. Para você ter uma ideia, uma das aranhas que a gente parou para filmar, a gente conseguiu ver ela de fora do carro e com uma distância boa ainda. E são muitos pontos turísticos nas estradas. Principalmente na Rota 66, que pra gente foi a estrada mais assim rica em diversidade de tudo, né? De paisagens, atrações, etc. Gente diferente. A própria estrada no oeste americano é em si uma atração turística. Agora as pessoas devem estar se perguntando assim, e será que tem aqueles cowboys, chapéuzinho e botina? Tem sim. Posto de gasolina, você sempre vê os caras lá com naipe de chapéu, botina. Howdy! Howdy! E as mulherzinhas também de chapéu, trancinha do lado, que nem a gente se veste na festa junina. Pra gente pode parecer caricato, mas pra eles assim, é normal, estranhos somos nós. Tá, beleza então, já falamos da história, já falamos das estradas, mas de onde que vem aquele estereótipo daqueles filmes, o cara entra, passa batendo as portinhas, sai atirando em todo mundo? De onde que vem esses filmes, assim, de onde que saiu esse trem? Aquilo vem da época da descoberta de ouro na Califórnia. Muitos americanos atravessavam o país, né, no chamado Gold Rush, para tentar a vida na costa oeste e com isso, no meio do caminho, né, nos estados que ficam entre o leste e o oeste, foram sendo criadas várias cidades, hotéis, malhas ferroviárias, etc., para atender a demanda dessas pessoas. Com o tempo, essas cidades foram caindo em desuso e várias das cidades viraram fantasmas. E várias dessas cidades viraram cidades fantasmas, né? A gente visitou algumas, inclusive Glenrio, que fica bem na fronteira do Novo México com o Texas. Que é na Rota 66 também. E já tem até post sobre ela lá no blog. Calico aqui perto já virou atração turística e Clorid também, que a gente passou no Arizona. Não era cidade fantasma, mas era cidade fantasma. Os turistas chegaram e desfantasmarizou. A indústria cinematográfica trouxe muita prosperidade ao oeste, a gente pode dizer assim. Existem algumas cidades cuja economia ainda gira em torno do turismo, como Kanab, que tem uma Little Hollywood dentro dela. O que seria isso? É um museu com vários cenários que realmente foram utilizados na época dos filmes de Velho Oeste. Desde 1924 foram mais de 100 filmes gravados nessa cidadezinha, para vocês terem ideia. Isso tudo começou a partir de um outro lugar que a gente visitou, que também é muito famoso aqui nos Estados Unidos, Monument Valley. E a gente já contou um pouco sobre a história desse lugar e como que Hollywood descobriu esses cenários. Então você pode ir lá no outro vídeo e assistir. Supondo que você está fazendo também uma viagem atravessando o oeste, cabe aqui uma dica muito importante para você, o lance de hospedagem. Primeira coisa, a gente já cansou de falar aqui que Airbnb é a forma mais barata de se hospedar nos Estados Unidos e ainda é. Caso você fique nas cidades grandes, nas capitais de cada estado ou até mesmo nas mais populosas. Porque se você quiser ficar nessas cidadezinhas pequenas ou no meio da estrada, igual a gente fica geralmente nos finais de semana, acaba sendo muito caro se você não buscar com muita antecedência. Como é que a gente faz? A gente busca pelo Booking. Sempre tem em uma cidade pequena pelo menos um motel que está com o preço mais baixo, e é muito mais baixo. Para vocês terem noção, um dia que a gente não reservou, no Booking ele estava $36. Chegou lá na hora, a gente teve que pagar 75, não foi? Pois é, a gente se lascou feio. A gente disponibiliza logo aqui embaixo um link para o Booking. Não vou mentir para vocês, a gente ganha comissão toda vez que você faz uma reserva, mas você não paga nada mais por isso, ainda ajuda a manter o blog. Então, gente, algumas dicas rápidas para você que quer viajar pelo Velho Oeste. Primeiro, você vai tomar choque em todo lugar. Maçaneta do carro, maçaneta de qualquer lugar, encostando nas pessoas vai tomar choque. Prepara para isso. Essas aqui são mais de mesa. A gente tem aqui pederneiras. Segundo, tudo vai ficar muito seco. Pele vai ficar seca, a lábia vai rachar, calcanhar, você vai andar com o pé sangrando. Então traga Bepantol do Brasil, porque aqui você não vai encontrar. Protetor solar, nós já falamos, e o tempo vai variar muito durante o dia. Pela manhã você vai estar com frio, à tarde você vai estar morrendo de calor e à noite você vai estar com frio de novo. Lembre sempre de trazer um casaquinho e roupas mais frescas. É isso.
Com isso a gente se despede de vocês para o nosso último destino da road trip, que é São Francisco, na Califórnia. Saímos do leste e agora a gente está no oeste. Ainda temos mais um domingo de vídeo, no caso o próximo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber sempre uma notificação quando novos vídeos forem publicados. Um agradecimento especial ao meu primo Paulo Rafael por ter dado aí dicas valiosas sobre a história. Esse cara entende mais da história americana do que os americanos. Valeu, Rafael. Valeu, galera que tá assistindo aí também. E Luiz Paulo, obrigado por emprestar a fala galera pra gente, viu? Beijo pra minha mãe e pro meu pai, especialmente pro meu irmão. Tchau, Polly. Um abraço. Nossa,